Você vai ver aí no capítulo 10 que Deus, né, na verdade, o Moisés, ele está recordando aquele momento em que Deus, pela graça, pela misericórdia, ele decidiu fazer novamente as tábuas da lei, de uma forma diferente. Dessa vez o Moisés ia lavrar as pedras e Deus, ele ia escrever nas pedras. Essa é a única diferença, né? Mas veja só, meus irmãos, Deus, ele resolve reescrever a lei. Eu acho importante a gente lembrar como é que foi da primeira vez, quando Deus, ele decidiu escrever as tábuas da lei, né? Quando nós voltamos no livro de Êxodo, você pode voltar lá, pegue a sua Bíblia, pode voltar lá, né? Você vai notar no capítulo 31 do livro de Êxodo, lá no versículo 18, o seguinte, vamos lá comigo, né? Êxodo capítulo 31 e versículo 18, vamos lá. E deu a Moisés, tá? Quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Sempre que eu leio, meus irmãos, essa passagem, eu me lembro o seguinte: o dedo de Deus escreveu a sua palavra. Isso sempre me impressiona, né? Porque a gente sabe, mas Deus é Espírito, e assim, mas Deus, ele se manifesta de diversas formas. E a forma que ele se manifestou pessoalmente lá no Monte Sinai, e o resultado dessa manifestação, quando pessoalmente Deus, com a sua própria mão, os seus próprios dedos, escreveu essas leis. Então, meus irmãos, não foram só essas leis. Quando nós estamos aqui falando de, Deus pegou com o próprio dedo dele e escreveu, pois é, toda a palavra de Deus, nesse é importante a gente lembrar, né? Toda a palavra de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. É claro que dessa primeira vez, ele escreveu com o seu próprio dedo ali, né? E que em outras oportunidades, ele pegou, por exemplo, o dedo de Samuel e escreveu. Ele pegou o dedo do apóstolo Paulo, do apóstolo João e escreveu. Mas Deus escrevendo a sua palavra. Então aqui, né, você vai para o capítulo 32 aí de Êxodo, dá uma olhadinha, 32, versículo 15, virou-se Moisés e desceu do monte com as tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado elas estavam escritas, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Olha, da primeira vez até as tábuas, aquelas pedras eram obra de Deus. Versículo 16, e também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. É lindo, né? Saber dessa preocupação que Deus tem de pegar e ter escrito para nós, meus irmãos, com o seu próprio dedo, a lei, né? Nós temos a lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Agora, o que aconteceu com essas 2 primeiras tábuas? Versículo 19 aí do capítulo 32. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, ficou tão bravo, que pegou e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-a aos pés do monte. Olha, a tábua que Deus mesmo esculpiu, a tábua que Deus mesmo escreveu, o Moisés, ele pegou com as suas próprias mãos e quebrou, minutos depois. Deus deu ali na mão de Moisés e disse: olha, o povo está em pecado lá embaixo. E quando Moisés ele desce e vê o povo em pecado, quando ele vê que as pessoas estão ali em pecado, ele fica com raiva e ele quebra aquelas tábuas. Imagine, né? Imagine. Aí Deus vai fazer o quê? Deus ele vai conceder, vamos voltar lá onde a gente estava em Deuteronômio 10,
Vamos voltar lá, né? Que naquele mesmo tempo, né, me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Está vendo? O que a gente vê aqui? Você vê a misericórdia de Deus, né? Agora veja a paciência de Deus comparado com a nossa paciência. Quando você, por exemplo, né, você faz alguma coisa errada, você tem uma enorme paciência consigo mesmo, não é assim? Você, puxa vida, né? Eu acho que eu mereço a segunda, a terceira, milésima chance, não tem problema nenhum, né? Acontece, meus irmãos, que quando é a nossa vez de ter a mesma paciência de Deus, olha Deus, Ele fez com as próprias mãos. Aí o seu filho Moisés desce lá com as tábuas que ele fez, vê uma coisa que ele não gosta e joga no chão e quebra. E ele não é uma criança, ele já é um homem que tem 80 anos, então ele não é mais uma criança, não é verdade? Vamos dizer que você já tem um filho adulto, e aí você dá uma coisa que você mesmo fez, com muito carinho, com muito amor, para o seu filho. E aí ele vira as costas, chega ali na esquina, vê uma coisa que ele não gosta, pega aquilo que você fez, joga no chão e quebra tudo, né? Arrebenta ele lá. Como é que você se sentiria? Como é que Deus se sentiu quando Moisés pegou as tábuas que ele deu e quebrou? Com certeza, meus irmãos, a mesma tristeza que tem no meu coração, no seu coração, se isso acontecesse conosco, aconteceu com Deus. É uma tristeza grande, é uma tristeza profunda. Então a gente tem que entender isso. Agora veja a paciência de Deus versus a nossa paciência. Por quê? Porque Deus, dias depois, é que Ele deu, não foi daqui 10 anos, não. Dias depois, Ele se manifestou para Moisés, Ele mostrou a sua glória para Moisés, lembra que, né? Mostrou lá toda a sua glória, e depois pegou e entregou essas tábuas, né? Só pediu, a diferença foi que Moisés que levou as tábuas, ele que as esculpiu e Deus que escreveu. Mas a paciência de Deus de fazer o quê? De fazer de novo, de ter, assim, meus irmãos, a graça e a misericórdia de escrever tudo de novo, sabendo que o homem não ia guardar nada daquilo. Mesmo assim, o nosso Deus, Ele foi lá e fez, né? Eu não sei, né? Será que nós faríamos o que Deus fez? É muito difícil. Então, olha, quando você estiver numa posição como a de Deus, de ter que ter paciência com um filho seu, de ter paciência principalmente com o filho dos outros, porque com o filho da gente a gente tem bastante paciência até, né? A gente não tem com o filho dos outros. A gente tem paciência com os nossos erros e os erros que é da nossa família, mas a gente não tem muita paciência com o erro da família dos outros. Pense nisso. Pense nessa graça e nessa misericórdia de Deus, de saber que Moisés, ele vai receber essa lei de novo, vai dar para aquelas pessoas, e as pessoas não vão guardar a palavra de novo, eles não vão quebrar, mas também não vão guardar aquilo que Deus está mandando, e mesmo assim, o nosso Deus, Ele tem essa paciência de entregar a lei. Agora veja só, né? A mesmice de Deus enjoa. Vamos dar uma olhadinha no versículo 2 aqui do capítulo 10, né? E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Por que falamos de a mesmice de Deus, né? O que Deus ia escrever nas novas tábuas? Olha, irmãos, talvez Ele poderia tirar alguma coisa, ou acrescentar alguma coisa. O que a gente acrescentaria, né? Escreveria lá embaixo: se quebrar, não vou fazer mais, né? Deus podia dizer isso. Podia colocar uma cláusula lá, né? Quem quebrar essa tábua aqui, né, vai morrer, hein? Né? Ele poderia acrescentar alguma coisa.
ou ele poderia tirar alguma coisa. Mas Deus, ele escreve exatamente as mesmas palavras. Ele está dizendo aqui no versículo 2: escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, né? Deus, ele não tem problema nenhum de falar a mesma história sempre. Eu me lembro que um dia, né, um pastor, ele disse assim: meu filho ele nem gosta muito de escola dominical mais, né? Porque ele, fica contando lá as mesmas historinhas o tempo todo, as mesmas historinhas o tempo todo. A pessoa não gosta daquelas mesmas historinhas o tempo todo, né? Bom, se ele já está assim, é melhor ele começar a ele mesmo contar as histórias, né, o tempo todo. Mas será que ele realmente conhece as histórias da Bíblia, né? O certo é, meus irmãos, que Deus, ele escreve a mesma história o tempo todo. Deus não tem problema em reescrever sempre a mesma história. Então, quando você tiver que contar as histórias da Bíblia, conte as mesmas histórias sempre. Não tenha vergonha, não tenha problema de escrever as mesmas histórias. Olha, desde que o mundo foi criado por Deus, temos lá o livro de Gênesis até Apocalipse agora, tudo foi feito por Deus. E será que algum de nós aqui, por mais estudioso que seja da Bíblia, conhece todas as histórias da Bíblia? Será que se a gente fizesse um desafio, todo mundo fechasse a Bíblia e falasse: alguém sabe o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 1? Né? Aí é um bom teste, né, para saber se a pessoa realmente sabe todas as histórias da Bíblia. Eu acredito que não. E se não, então você ou eu, nós ainda não aprendemos nem a mesmice. Olha, Deus, ele escreve a mesma coisa. Você já viu o Evangelho? Quando você olha o Evangelho, você vê como Deus insiste na mesmice. Quando você abre o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por que eles são chamados assim? Porque eles têm a mesma visão, eles têm assim textos extremamente parecidos, as histórias são muito parecidas, com uma diferença aqui, um acréscimo ali, de algum ponto de vista do próprio autor, inspirado pelo Espírito Santo. Você vai ver como eles são iguais, Mateus, Marcos e Lucas. Quando você pega a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode até acrescentar o livro de João, que é um pouco diferente no seu contexto, e você vai ver como tudo é igual. Já repararam quando você vai ler sobre a paixão de Jesus, em Marcos, em Mateus, em Lucas e João? É igual, não tem diferença nenhuma. É os mesmos personagens que estão ali. Por que Deus fica contando a mesma história 4 vezes? Porque Ele sabe que quanto mais conta, mais a gente vai aprender. Quanto mais você lê o livro, que é a palavra de Deus, mais você aprende. Deus, ele não tem problema de escrever para nós as mesmas coisas. Olha, o apóstolo Paulo, ele cita esse versículo aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Se você quiser, você pode ir lá, no livro de Filipenses capítulo 3, versículo 1. Mas se você quiser, você pode ler aqui comigo. Se você consegue enxergar na tela, não tem problema nenhum. Olha lá, Paulo disse, o quê? Eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Já pensou que Paulo está escrevendo aqui? Eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Se você olhar o que Paulo escreve nas cartas, você vai ver que é quase que a mesma coisa mesmo. Ensinando a igreja a amar mais a Jesus, ensinando o lugar da igreja no coração de Jesus, na sua eleição, na sua graça, ensinando comportamentos espirituais para os membros da igreja. Não é disso que trata as cartas de Paulo? Ele está falando as mesmas coisas? Pois é, ele está falando as mesmas coisas, mas ele está dizendo assim: olha, eu não canso,
Meus irmãos, Paulo não cansa, os evangelistas não cansavam, e Deus não cansa. Deus, ele vai sempre falar a mesma história. Aliás, se a história mudar, se você vê uma história diferente, se você vê um livro que não é a Bíblia, um livro diferente, se alguém for vender um livro lá na porta da sua casa, não compre. Você já tem a Bíblia. Quem tem a Bíblia não precisa de nada, já tem a palavra de Deus. Procure ler a Bíblia, procure se aprofundar nas Escrituras. Aí, por que precisa de um livro para explicar a Bíblia? Não precisa de livro nenhum para explicar a Bíblia, precisa ler. Quando Jesus perguntava para as pessoas, como é que você leu lá, né? Aí a pessoa tinha que falar, não, eu li isso, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, é isso aí, né? Faz isso aí e você vai viver. Veja, irmãos, é a mesma história. Deus tem prazer de contar a mesma história. Então, o que ele vai escrever nas novas tábuas? A mesma coisa. Não mudou nada, né? Por isso a gente falou, né? A mesmice de Deus, ela enjoa, né? Agora, eu queria que vocês abrissem comigo, lá no livro de Isaías, no capítulo 30, tá? É uma triste realidade sobre o comportamento das pessoas, né? Aqui na tela tem, né? Você vai ver aqui, pode mudar aí, nós temos aqui no capítulo 30, né? No versículo 9 e no versículo 11 de Isaías. Então, eu vou ler aqui. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Por que eles são chamados de mentirosos e rebeldes? Aí tem uma explicação no final do versículo. O que está escrito no final do versículo? Porque eles não querem ouvir, olha lá, né? Eles não querem ouvir a lei do Senhor, não querem ouvir a palavra de Deus. Sempre que alguém não quer ouvir a palavra de Deus, ele pode incorrer no erro da mentira, né, como está aqui, e rebeldia. Aí ele continua, veja só o versículo 10, que dizem aos videntes, né, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é certo, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Eles estão dizendo, olha, a gente não quer a velha história, a gente não quer que vocês profetizem a verdade. É o que ele está dizendo aqui no versículo 10, não vejais, não profetizais o que é certo, o que é reto, né? Fala coisa aprazível, a gente quer ser enganado. Veja, irmãos, às vezes a pessoa vai lá na frente da igreja, ele fala um monte de mentira e todo mundo fala amém. Ele fala coisa que Deus não disse, mas as pessoas, que gostam às vezes daquilo que ele falou, e as pessoas, amém, amém, mas não era verdade o que foi dito. Mas então por que estão falando amém? Porque as pessoas às vezes gostam de ouvir mentira, gostam de ouvir coisas esquisitas, promessas que Deus nunca fez. Eu vou citar uma delas é a riqueza. Quem prometeu riqueza na Bíblia para Jesus foi o inimigo. Lembra? Ele prometeu dar tudo e tal, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, às vezes, as pessoas, elas querem a mentira, querem ouvir o quê? O engano, como está lá, falai para nós o engano, vede para nós aquilo que nos engana. A gente quer palavras aprazíveis. O que é palavras aprazíveis? É aquilo que faz uma massagem no seu ego, você vai se sentir bem, né? Porque não importa se é mentira, você tem que, né? Você tem que se sentir bem, sair bem. Quando você sai do culto, você tem que se sair leve, né? Leve. Mas a Bíblia nos convida realmente ao arrependimento, nos convida a ver qual é o nosso defeito, qual é o nosso pecado, e isso
não deixa a pessoa à vontade. Isso deixa a pessoa incomodada. Então, tem um outro versículo, que é o 11, que diz que eles: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. É muito grave esse versículo, é muito doloroso. A verdade que está nesse versículo aqui, ela é muito triste. Veja o que está dizendo: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. O caminho é Jesus, então desviai-vos de Jesus. Fazei que o Santo de Israel, que é Jesus, cesse de estar perante nós. Já pensou o que essas pessoas estão correndo atrás? Longe, distante de Jesus. É muito parecido com aquilo que Paulo, ele escreveu lá para Timóteo, né? Ele diz: olha, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Veja, o mundo está muito mudado. As pessoas, elas amontoam para elas o quê? Mestres segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a quê? A fábulas, né? Então, hoje, se tiver um bom contador de fábulas na frente da igreja, ele vai ser aceito, ele vai ser amado, ele vai ser respeitado, ele vai ser filmado, ele vai ser, né? Por quê? Porque as pessoas gostam de ser enganadas, elas querem ser enganadas. Mas Deus, ele prefere contar a mesma história. Deus, ele prefere voltar lá atrás, né? Deus prefere mostrar o evangelho para a gente. O que o Moisés deveria fazer com as novas tábuas da lei? Vamos lá, meus irmãos, vamos voltar aqui no capítulo 10. Veja só, né? Versículo 3. Assim, eu fiz uma arca de madeira, de acácia, alisei as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Ou seja, ele fez tudo que Deus mandou. Deus mandou ele fazer uma arca, que era uma caixa um pouco maior que essa aqui, né? Tá vendo? Você está vendo uma arca? Isso aqui é uma arca, ó, né? É uma caixa. Então a caixa era um pouquinho maior do que essa. Talvez um pouco menor do que esse baú aqui, tá certo? Então Deus falou: você vai fazer essa arca e vai lavrar 2 pedras. Ele fez isso, foi lá, subiu no monte, versículo 4, né? Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia no monte, no meio do fogo, e o Senhor deu para mim. E virei-me, desci do monte, e pus as tábuas aonde? Na arca que fizera, e estão ali como o Senhor ordenou. O que ele fez com aquelas 2 tábuas? Quebrou? Não. Dessa vez ele não quebrou, né? Dessa vez foi diferente, né? Então, a ordem era colocar na arca, e ele diz, lá no final do versículo, né? Do versículo 5, eu coloquei ali elas estão, conforme a ordem do Senhor. Isso tem uma figura espiritual. A lei, meus irmãos, ela não pode me salvar e não pode salvar você também. Tem os 10 mandamentos, ninguém vai poder ser salvo pelos 10 mandamentos. Por quê, pastor? Porque nós pecamos, nós transgredimos a lei. Então tem aquela figura, Deus deu a lei para a gente guardar. O que a gente fez com a lei? A mesma coisa que o Moisés fez. O que o Moisés fez com as primeiras tábuas da lei? Ele quebrou. Não foi isso que ele fez? Jogou no chão, quebrou. Nós também, com o nosso pecado, nós transgredimos a lei do Senhor. E agora, estou perdido? Não, calma, a lei continua lá, né? Mas eu não consigo guardar essa lei. Pois é, não vai mesmo. Por isso, Deus ordenou para Moisés: você vai pegar, como você não vai conseguir guardar, porque uma hora ela vai cair da tua mão, né? Uma hora você escorrega, ela quebra. Como você não vai conseguir guardar, você vai colocar na arca, você vai guardar ela na arca, que representa Jesus. Então, eu não consigo guardar a lei.
mas Jesus, ele guardou a lei para mim. Ele sim consegue guardar. A arca representa Jesus. É por isso que na ceia, irmãos, olha, o pão que representa o corpo de Jesus, o nosso pão da ceia é sem fermento. Por quê? Porque o corpo de Jesus é sem pecado. Jesus não pecou. E aí ele pôde ser aceito pelo Pai. Então a morte dele é aceita pelo Pai. O sangue que é derramado por nós é um sangue puro, é um sangue que lava o nosso pecado. É por isso. Então agora está bem guardado, né? Agora a lei está guardada. Mas quem que está guardando a lei? Jesus. Então, isso é o tipo, né, que nós temos nesta passagem. Agora veja aqui no versículo 8, né? Dá uma olhadinha no versículo 8. Naquele mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Olha só, em 2, 3 versículos aqui ele lembra que Deus escolheu a tribo de Levi. Por que Deus escolheu a tribo de Levi? Bom, teve aquele momento que quebrou a tábua, né, e as pessoas estavam em pecado ali, e dançando na frente daquele bezerro, então Deus ficou muito irado, Moisés também já estava irado, e aí o que aconteceu? Moisés disse, quem é do Senhor? E pegue a sua espada, e definha aí nesses rebeldes. E a tribo de Levi se levantou. E naquele momento, a tribo de Levi, ela foi separada por Deus. Agora, o que eu quero chegar na conclusão é o que Deus esperava da tribo de Levi, tá? Deus separou eles para o ministério, para carregar a arca, né? Mas o que Deus esperava da tribo de Levi? Então, se você ler aqui no versículo 9, olha o que está escrito aqui, versículo 9, não, versículo 8, que diz lá no final do versículo 8, para o servir e para abençoar. Então, são duas coisas aqui, né? Eles iam estar diante do Senhor para quê? Para servir e para abençoar. Você já reparou que essa é a nossa função como crente, nesse mundo? Para que a gente serve aqui nesse mundo? Qual é o propósito de Deus com o crente? Servi-lo e para abençoar. Meus irmãos, abençoar. A gente estava conversando com o Juvenal, né, com a irmã Rosa, um pouquinho antes do culto, né? Só dele sair da casa deles e vir para a igreja, qual que é a sua igreja, não é isso? Perguntaram, né? Qual que é a sua igreja? Eu vou fazer uma visita lá. Veja só, irmãos, o simples ato de você vir para a igreja, você está servindo a Deus e você está abençoando. É uma benção muito grande, porque as pessoas estão vendo. Imagine um filho, ou uma filha, ou um parente, um dia, aquele movimento de estar servindo, vai abençoar aquela pessoa, que vai ser, puxa vida, eu quero ser que nem o meu pai, que nem a minha mãe, né? Que nem eu sempre esqueço o nome dele, né? Lá da cidade de Mesquita. A gente tinha um culto lá, né, na cidade de Mesquita, era uma segunda-feira, não tinha outro dia de fazer culto lá. Saía lá de Galha para fazer culto toda segunda-feira em Júlio Mesquita, eu e o pastor Edson. E aí a gente fazia visita durante o dia, né? Mas tinha uma senhora, a irmã Hilda, era uma pessoa extremamente doente. Para ela chegar na igreja, e para ela entrar na igreja, não tinha escada naquele tempo, vocês não imaginam a dificuldade daquela irmã, o sofrimento que ela tinha para estar na casa do Senhor. Ia assim, que quando ia embora, na hora de ir embora, a gente morria de medo dela cair daquela casa lá e se machucar toda. Bom, mas ela era firme, né? E na hora de levar ela embora, o filho dela, a gente passava na frente do bar, o filho dela estava esticado no chão, assim, sabe? Sempre esticado, caído lá.
E ela falava, um dia ele vai me seguir, um dia ele vai vir atrás de mim, né? Aquele jeito dela, aquela teimosia de mãe, né? Orando lá. Aí morreu, né? Eu faz muitos anos, faz 30 anos que eu não vou para lá, que eu deixei de ir, né? Aí, um dia eu perguntei para uma irmã, e o fulano, né? O filho da irmã Hilda, ele morreu? Pensei, vai morrer de cirrose, né? Não, nossa, ele virou aí um presbítero da igreja, depois que a mãe dele morreu, diz que ele se lembrou que a mãe dele ia para a igreja, né? E começou aí também, entregou a vida para Jesus. Hein? Meus irmãos, servir e abençoar. Quando nós servimos a Deus, nós somos uma bênção. Nesse sentido, quando você serve a Deus, você é uma bênção. Na sua rua, você acaba sendo aquela bênção. Quer saber? O dia que alguém tiver em aperto, em apuro espiritual, vai procurar você. Você vai descobrir que eles vão chegar e falar assim, né, estou com um primo doente, podia orar para mim. Você vai descobrir que você é uma bênção. Aí, continuando, meus irmãos, essa pergunta do versículo 12, para a gente poder terminar. Agora, Israel, o que o Senhor Deus pede de ti? Olha que pergunta, hein? O que Deus pede de nós, né? São 4 coisas aqui no versículo 12, né? Senão que temas ao Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, o ames e o sirvas com todo o seu coração, com toda a sua alma. 4 coisas. O que Deus pede de nós? 4 coisinhas. O temor, que é a santa reverência. Essa aplicação, né? Andar em seus caminhos, é a prática dessa santa reverência. O desejo de andar nos caminhos do Senhor. Agora, não de uma forma automática, não de uma forma assim dura, seca. Não é assim que Deus quer que você o tema, não é assim que Deus quer que você ande nos seus caminhos, não. Deus quer que você o ame, que você possa servi-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma. Essas 4 coisas, irmão. O que Deus quer de nós? Essas 4 coisas, né? Olha o que Miqueias disse, o que Deus quer de nós, né? Aqui em Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade, que é a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Aqui de 4 vira 3, né? Mas veja que é o que Deus pede. Esse pedido, né? O que eu faço para me agradar a Deus? Então, pratiques a justiça, ames a benignidade, andes humildemente com Deus. São comportamentos do crente. É o que Deus está esperando de cada um que diz que o ama e o serve. No versículo 13, né? 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor Deus, e a terra e tudo que nele há. É uma exaltação de Deus aqui, né? Pergunta, o que um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grandioso, o que um Deus desse viu em mim? Olha o versículo 14. O céu é o céu que você está vendo. O céu do céu é onde ele mora. Então, veja, o céu e o céu dos céus e a terra é de quem? É do Senhor. Né? Ou seja, tudo que existe nesse mundo é do Senhor. E aí no versículo seguinte, que é o 15, porém, ele está dizendo assim, tão somente o Senhor se agradou dos seus pais para os amar, né? Então fica a pergunta, como é que pode um Deus que tem tudo, que não falta nada para ele, um Deus santo, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus do universo, o que ele quer comigo? Olha o que está escrito aí, Deus se agradou dos seus pais
para amar. Mas Ele se agradou de mim e de você para amar também. O que diz em João 3,16? Deus amou o mundo. Olha, Deus, lá na infinitude, olhar para um pecador que nem eu e dizer, olha, eu te amo. Eu te amo. Eu vou mandar meu filho morrer para te salvar. Como não amar um Deus desse, irmãos? Como Deus, Ele é maravilhoso, né? Essas respostas todas são encontradas em Jesus. Como é que Deus pode amar um homem tão ruim quanto eu? João capítulo 15, versículo 16. Vamos lá? Último versículo de hoje. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Mas olha o começo desse versículo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi Deus que olhou e disse, eu vou te salvar. Não fostes vós que me escolheste. Fui eu que vos escolhi. Ele olhou para mim e disse, eu vou te salvar. Ele olhou para você e disse, olha, eu vou te salvar. E te salvou. Ele te escolheu e te salvou. Isso mostra o grande amor que Deus tem por mim e tem por você. Já agradecemos a salvação de Deus hoje. Amém?